podem explicar, por favor, por que com algumas entidades temos mais conexão à comunicação, e a comunicação é mais clara do que as demais? Como que é isso, Pai Caetano? Eu tenho Olha, entidades que quase não falam comigo efetivamente. Algumas outras são mais presentes, né? O que você acredita o que você justifica essa diferença? a Jane é filha da minha casa lá, pai, é a nossa filha. Vamos Seguindo ver. nossa regra, o senhor começa, por favor. Lá no nosso manual, pessoal, vou começar. Tem um capítulo lá que fala sobre isso. Jane, o que acontece? Tem alguns guias, né, que têm compromissos conosco desde o nascimento. E eles vão estar mais próximos. Por exemplo, se eu pego o Pai Caetano, se eu pego uma tríade espiritual, Pai Tobi, seu Marabô e o seu Mata Virgem, né, apesar de seu Mata Virgem ter se manifestado depois, né, eles têm um compromisso desde o início da jornada, até mesmo seu Ventania, né? E aí eles sempre vão estar num contato mais próximo, porque é que nem se a gente for pensar usar o exemplo de uma empresa, né? Eles vão se comunicar ali, é como se eles fossem a diretoria falando com o gestor ali direto que vai levar para o chão da fábrica. Acho que tem um pouquinho disso. Tem outros guias, por exemplo, protetores espirituais. Né? É João Mineiro, pai, ou é João Boiadeiro? Não lembro agora. É, Tião, Seu Tião Tião, Boiadeiro. seu Isso, Tião, seu Tião Boiadeiro, talvez já não é um guia tão presente no trabalho, na coroa, perfeito. Sim. não no trabalho físico, mas no trabalho espiritual, com certeza ele está lá. A serviço da espiritualidade de Oxóssi, da espiritualidade maior. Na minha opinião, eu acredito que muito comumente seu Marabô fale muito mais do que seu Tião, né, ali. E aí isso não quer dizer do que o cigano que o pai Caetano trabalha, versus seu Zé da Ladeira, porque são compromissos diferentes, são propostas de trabalho diferentes. E nós, ainda mais nós, quanto médios, pensando agora do médium que não está como um dirigente espiritual, ele não vai ter essa comunicação com todos os guias. Às vezes tem fases, tem épocas, um determinado guia está mais próximo por um momento na nossa vida, aí às vezes ele se afasta, outro se aproxima, mas tem aquele que nunca nos deixa. Né? Às vezes, assim, avalia a sua coroa de santo e pensa quem jamais deixa de se comunicar, quem sempre vai estar ali ao lado, às vezes presente num sonho, numa intuição, numa inspiração, e às vezes você nota do lado, ali do seu lado, do nada, né? Do nada para nós, mas o guia está se deixando perceber por nós. Então eu vejo um pouquinho dessa forma. Muito bom, pai. Muito bom mesmo. Excelente. Eu concordo 100% com o que o pai Felipe colocou, Jane. Mas eu só não é nem adicionar, é só fazer uma consideração. Além do que o pai falou, né, que pode ser um mais outro, mas você vai ter uma tríade ou um grupo de espíritos que vão estar sempre mais próximos por causa do compromisso, não só porque é dirigente, né? Como isso do médium. Todo médium que nasce, ele já tem compromisso com alguns espíritos. Esses espíritos vão, eventualmente, né, se afastarem por razões pequenas, mas eles já vão estar perto de novo. Então, eles estão mais, na tua vida inteira, eles vão estar. Mas existem algumas situações que dificultam a gente escutar, que é a nossa crença limitante. Então, uma coisa que o pai Felipe colocou, que por isso que eu concordo 100%, Jânio, com o que o pai Felipe colocou, que é do lado de lá para cá, né? Mas tem um lado de cá para lá, que somos nós para eles. Então, para algumas pessoas, por exemplo, entra na Umbanda, acha lindo, mas nossa, Exu? Ah, não, Exu não, né? Porque Exu é o demônio, e aí já tem medo. Então, ao ter medo de Exu, você impede que ele esteja mais próximo da sua vida. Quem ele está mais próximo, é óbvio que ele está próximo, porque é a entidade mais próxima, por N razões, né? Mas a pessoa, pela sua crença limitante, ela põe uma barreira. Eu dei exemplo de Exu, mas pode ser criança, né? Pode ser o Ibeje, né? Pode ser baiano, pode ser malandro, pode depender. Aí vai depender muito da forma com que eu encaro. Eu lembro de um médium, por exemplo, que ele escutava e sentia, mas caboclo para ele era impossível, impossível, né? E ele tinha uma questão dele. Pode ser que em reencarnação passada ele tinha ficado numa aldeia e acabou sendo, né, sofrendo algum tipo de situação que traumatizou. Então, além do lado de lá para cá, tem o nosso lado para lá, né? Que a gente tem que trabalhar. Como eu posso liberar as minhas crenças limitantes, os meus traumas, para que eu possa escutar a entidade? Agora, sempre
todos nós teremos algumas que têm mais relação kármica conosco do que as demais, como é que o pai Felipe falou. Jânio, assim, a fala do Pai Caetano me trouxe um gancho que eu não vou perder. É claro que tem esses médios que têm essa dificuldade, precisam se abrir e acreditar. E é claro que alguns outros entraram no guarda-roupa de Nárnia, né, e começaram a viver um mundo, às vezes, um pouco ilusório da mediunidade também, sendo fascinados por algumas questões. Então, a gente tem que se atentar também a isso. Tudo que é excesso, de alguma maneira, é sobra. Quando a gente olha para uma mediunidade potentosa, né, jubilosa, como a de Chico Xavier, né, mas olha o grau de dedicação. Para que eu Sim, vou ter, para que eu, Felipe, vou ter uma mediunidade dessa forma? Não tem porquê. Nossa mediunidade, com certeza, comigo aconteceu assim, com o pai Caetano também, eu sei pelas nossas conversas, mas eu digo até eu acredito que alguns outros dirigentes espirituais também aconteceu. Quando nós nos tornamos dirigentes e abrimos casa, uma direção de um corpo mediúnico, foram colocados ali uns inputs na nossa mediunidade. Algumas coisas foram naturalmente, elas foram se abrindo, expandindo, né, algumas facilidades surgindo, mediúnicas, que antes, como médium, não tinha algumas questões, porque mudou o desafio. E aí a cobertura espiritual vai mudando também.